Você falou no Botafogo aí, o John Textor esteve hoje lá no Senado, prestando depoimento. E o que fez o John Textor? Que ele tá fazendo há 6 meses? Nada. De novo ele falou que tem provas, que vai apresentar as provas para os senadores e não levou nada. E não levou nada. O cara é um fanfarrão. Nada foi mostrado. Ele é um fanfarrão, esse John Textor. Ah, mas a nossa justiça, o nosso Senado também é uma piada, né, cara? Claro que eles querem aparecer, óbvio, né? Na realidade, aquilo ali é um show de horrores, entre nós, certo? Os caras querem aparecer e não se decide nada. Absolutamente nada, né? E o John Textor quer botar câmeras agora no estádio do Botafogo, né? Pra observar os movimentos. Que é isso aí, esse cara é um fanfarrão. Gente, qualquer lugar sério, já falei aqui, qualquer lugar sério, se a gente tivesse numa coisa séria, a CBF não teria começado o Campeonato Brasileiro, teria chamado o John Textor lá uma semana antes. O Textor é o seguinte, você tá acusando aí... o Botafogo vai ser punido. O Botafogo seria punido. Então, você tá acusando aí faz 2 anos que o campeonato tá marcado, tá manchado, tem manipulação. Se você não apresentar agora aqui as provas, você vai ser eliminado, tá fora. É isso, ponto final. E acabou. Se não... Um abraço. Traz as provas, senão não vai começar o campeonato enquanto você não mostrar essas provas, porque não pode começar com 2 campeonatos que você tá dizendo que foram manchados. Mas não, o cara cada hora tá num lugar, uma hora ele tá no STJD falando que vai levar as provas. Outra hora ele tá no Senado dizendo que vai apresentar as provas e não apresenta nada. Mas sabe por que acontece? Sabe por que acontece? Faz 6 meses que ele tá jogando tudo isso no ventilador e os caras dão palco pra esse maluco. Sabe por que acontece isso aqui no Brasil? Porque aqui é um paga-pau de gringo tremendo, irmão. O cara é milionário, chega aqui, viu? Diz o que bem entende, ó, os nossos políticos ficam quietos. O nosso poder judiciário é uma vergonha também, né? Num país onde só os pobres é que são presos mesmo. Rico não vai pra cadeia aqui, certo? Rico não é punido aqui. Essa que é a realidade, é uma vergonha nosso poder judiciário. Os nossos políticos só querem aparecer, ligam o holofote, eles aí tem sessão, tem CPI. CPI do quê? Né? Sessão do quê? Pra resolver. E o Romário ainda pergunta pro Textor se você tá fazendo isso pra vender o Botafogo. Ele vai vender o Botafogo. Óbvio que é ter uma ironia. O cara tá lá no seu 2º mandato, nunca apresentou um projeto, foi um monstro como jogador e me faz uma pergunta dessas. É brincadeira, cara. É brincadeira. Certo? Eu tenho vergonha de ser brasileiro quando eu vejo uma sessão no Senado ou no Congresso Nacional do Brasil. Tenho vergonha. Eu acompanhei atentamente aí o depoimento do Textor, né? Acreditando que ele finalmente fosse levar lá as provas. Os caras iam abrir ali um envelope ou colocar um DVD, sei lá qualquer coisa, e ele fosse apresentar lá as provas que ele tá dizendo desde aquele jogo contra o Palmeiras. Aquele fatídico jogo pro Botafogo, né? Aquela virada histórica. Sim, se o Botafogo ganhou o jogo, não ia ter problema nenhum. Não, é isso? Se o Botafogo fosse campeão brasileiro, aí tava tudo certo. Nada. Tava tudo certo. Aí aquela virada vexatória que o Botafogo tomou, a partir dali ele tá jogando tudo no ventilador. E os caras dão palco e ninguém faz nada contra esse sujeito. Ele vive falando disso. Ou ele tem as provas e apresenta logo, ou então como é que é o termo? O establishment do futebol brasileiro. Bonito termo. Elimina esse cara. Exato. Porque ele tá jogando contra o produto, contra o futebol, e ninguém faz nada. Hoje ele foi lá no Senado, foi lá aparecer mais uma vez. E os caras dão palco pra ele. Até quando? Até quando a gente vai ficar vendo John Textor falando essas coisas todas? Agora, se ele apresentar as provas e ele tiver razão, eu vou ser o primeiro aqui a aplaudir o Textor. Seria o primeiro. Mas não é possível que um cara há 6 meses esteja falando isso tudo e não apresenta nada. Não, interessante que viu, só teve uma coisa boa que eu consegui pelo menos ver. Não sei se tu vai concordar. Foi numa segunda-feira. O Senado abriu numa segunda-feira. Os caras não fazem porcaria nenhuma a semana toda. Trabalharam numa segunda-feira, pelo menos. Pelo menos isso foi